Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje a gente vai ter uma resenha. Pra começar esse vídeo eu preciso falar que é muito difícil ler alguma coisa que tá hypada. Eu não sei porquê, mas eu tenho um pouco de aflição de fazer uma leitura quando todo mundo tá fazendo, então é super normal eu ler um livro só depois que as pessoas pararam de comentar tanto dele. Aconteceu isso quando eu fiz a leitura de A Seleção, quando eu li Trono de Vidro, Corte de Espinhos, Cassandra Clare e vários outros livros. Sempre quando as pessoas começavam a falar muito dos livros, eu tenho a tendência de deixar ele um pouco de lado, mesmo sabendo que eu vou gostar da história, mas pra ler em outro momento, quando não tiver tanto comentário assim. Mas é claro que sempre tem aquelas exceções. E hoje eu vou falar dessa exceção. Teto para Dois está sendo um livro comentadíssimo por muita gente e eu fiquei curiosa para ler ele. Aí o meu espírito consumista e com o pensamento positivo de que eu ia gostar desse livro, eu já fui lá e assinei a caixinha da Intrínsecos no mês que veio A Troca, que é o outro livro da mesma autora. Esse aqui é de capa dura, eu não li ainda, mas não vamos focar nisso, vamos focar em O Teto para Dois. Eu acho que eu descobri que eu não sei fazer resenha sem dar spoiler. Toda resenha tem spoiler? Não sei. Enfim, se não tiver, as minhas são com spoiler, porque não sei fazer sem. Nesse livro, a gente já começa sendo apresentado numa situação estranha, onde a Tiff, a nossa protagonista, está procurando desesperadamente um lugar para morar. Ela tá lá andando à procura desse apartamento, de um lugar para ela ficar, com um casal de amigo que ela tem. Eles não apoiam a decisão dela morar em algum lugar estranho, que é o que cabe no orçamento dela, mas eles apoiam essa decisão que ela tomou de sair da casa onde ela morava. Porque ela tava morando com um ex-namorado dela e eles nunca gostaram desse ex dela. Então, pra amigos não gostar de ex, nunca gostou desde o começo do relacionamento, a gente já fica com uma pulga atrás da orelha pensando, o que aconteceu aqui? E ela acaba encontrando uma vaga oportunidade de um cara chamado Leon, que ele precisava de uma pessoa que compartilhasse o aluguel com ele, porque ele tava precisando desesperadamente de uma renda extra. Então, juntar um desesperado com outro desesperado, fechou, perfeito. E lá se vai ela, nesse contrato estranhíssimo, onde ela é dona do apartamento no período da noite e ele é dono do apartamento no período do dia. Como assim? No contrato que eles assinam, ela tem permissão de ficar no apartamento no período das 6 da tarde até as 8 da manhã e ele fica no apartamento das 9 até as 5. Alguma coisa assim, esse horário é mais ou menos isso. Então, a intenção é eles nunca se encontrarem. Quando a gente é apresentado ao protagonista, que é o Leon, a namorada dele, ela fica meio assim, não quero, então... Ela fica meio assim, sabe? Ai, não quero essa situação, você morando com uma guria. Mas acaba que ela vai se encontrar com a Tiff pra eles definirem isso. E a parte mais estranha, eles têm que dividir a cama, porque só tem uma cama no lugar. Então, ela dorme do lado esquerdo, enquanto o Leon dorme do lado direito. Mesmo eles não compartilhando a cama no mesmo momento, eles preferem cada um ficar do seu ladinho pra não ficar mais estranha do que já é. A Tiff, ela trabalha numa editora de livros, ela faz esse auxílio editorial. E o Leon, ele é um enfermeiro que faz uns cuidados diferenciados lá numa casa de repouso, se eu não me engano. Passam-se os dias, o único contato que a Tiff tem é com a namorada do Leon, porque é ela que pega o valor do aluguel, é ela que tira as dúvidas. Só que a Tiff, ela acha isso muito estranho e ela começa a deixar bilhetinhos lá pro Leon, falando assim, eu fiz esse bolo, pode comer o tanto que você quiser, eu fiz porque eu tava triste. E quando eu tô triste, eu tenho o costume de cozinhar. E ela deixou lá e ele respondeu o bilhete agradecendo. E é assim que começa o contato deles, através de bilhetes escritos em post-its e espalhado pela casa toda. Então esse é o início da história e é um momento onde ela se divide em duas narrações diferentes.
Uma que é a Tiff tentando superar o ex dela, e a outra do relacionamento do Leon, que está num momento conturbado com a namorada por causa do irmão dele. O irmão do Leon, ele tá preso e ele diz ser inocente. E aqui o livro vai retratar essa falha do sistema, onde ele tá prendendo uma pessoa inocente que não tiveram provas suficientes para provar que foi ele, mas ele tá lá preso, fazendo a sentença de uma forma injusta. E eles, como não tinham dinheiro, não tinham como contratar um advogado melhor, e o irmão tá lá sofrendo enquanto o Leon tenta ajudar ele. O relacionamento da Tiffany não é menos perturbado, na verdade é muito mais, porque ela vivia com o ex-namorado um relacionamento abusivo, onde ela não conseguia perceber que era abusivo. Pra ela, era toda essa coisa de ele faz isso porque gosta de mim, a gente brigava que nem um casal normal, mas não. Conforme vai passando o tempo e ela vai ficando distante desse ex-namorado, ela começa a sentir gatilhos, ela começa a compreender que as coisas que ela passava com o ex não eram normais. Então, aos poucos, a vontade de voltar pra ele se transformava em outra coisa. E aí a gente chega no outro ponto da narrativa, onde os dois acabam se aproximando mais através dos bilhetinhos. A Tiffany, ela começa a lutar com essa coisa de se entender, se perdoar e ver que a culpa não era dela, enquanto o Leon compreende que o relacionamento que ele tem com a namorada dele não é mais o mesmo de quando eles começaram. Então não tem mais aquele amor, aquela afeição, estão ali só pelo costume. Até então, nenhum dos dois sabe da vida pessoal do outro. A única coisa que a Tiffany sabe do Leon é que ele tem uma namorada. E a única coisa que o Leon sabe da Tiffany é que ela tem um ex-namorado que ela ainda gosta. Esse é o ponto que cada um sabe. Mas num dia, a Tiffany acaba chegando mais cedo. E ela atende a ligação do irmão do Leon que está preso. Dessa forma, o irmão dele envia uma carta para Tiffany, que ela pediu para ele enviar, explicando o que aconteceu com ele. E é o momento em que a protagonista, ela resolve enviar para amiga dela. Lembra lá do casal do início? Que ela é advogada e envia essa carta para a amiga analisar esse caso e ver porque tem coisa errada, ele é inocente e tá preso. E quando a Tiffany avisa pro Leon que ela fez isso, conversou com a amiga que era advogada dela, ele fica muito animado, porque o advogado que tava cuidando do caso do irmão dele era um advogado meio, desleixado. E ao saber disso, ele fica muito feliz, comenta com a namorada, e a namorada é ao contrário. Ela sempre achou que o irmão dele fosse culpado. E esse é o motivo final pros dois acabarem terminando. Então aí tem a quebra do relacionamento do Leon e da namorada dele, a Kai. Ainda sem se ver, os dois continuam lá conversando. A Tiffany, ela acaba percebendo pelos bilhetes que tem alguma coisa errada com ele, que o Leon já é meio quieto, mas ele tá meio estranho assim. Então ela sabe que alguma coisa de errado aconteceu, mas não comentam nada. Até um fatídico dia onde ela se atrasa pra ir trabalhar devido a uma ressaca. E ela dá de cara com quem? Com o Leon tomando banho no banheiro. Ele não sabia que ela tava em casa, e ela não sabia que ele tinha chego. E ele tava lá, peladão no banheiro, tomando banho. E ela entra como? De calcinha e sutiã no banheiro pra tomar banho. Então, o primeiro encontro que os dois têm é de uma forma inusitada, que vai deixar ambos com vergonha. Mas a partir daí o romance vai e fica mais amigos. Eles começam ficando amigos e conversando e falando um pouquinho da história um pro outro. Os bilhetinhos começam a ficar maior, eles começam a se falar mais sobre assuntos que aconteceram durante o dia, começam a falar sobre o irmão dele que tá preso, e aos poucos um vai se inteirando sobre a vida pessoal do outro. Até que chega um momento que eles acabam começando a sair mais, a ter encontros, e aí que o romance vai, aí não tem mais freio. Como eu já dei muito spoiler nesse vídeo, e que se eu continuar falando eu vou dar mais spoiler ainda, eu vou pular pra minha análise do livro e tentar não dar mais spoiler do que eu já dei, apesar de ter contado já os fatos principais e o que vem depois só acrescenta. Primeiramente, é um romance mais focado pro público adulto, onde vai abordar temas muito importantes, como o relacionamento abusivo,
como a injustiça social que mantém uma pessoa presa injustamente. Também vai ser trabalhado a questão de traumas pessoais que são causados por pessoas abusivas. E também vai falar sobre as marcas que esses traumas geram para pessoas que estão na nossa volta. Outro ponto que trabalha no livro é o namoro por conveniência, vamos assim dizer. Que é quando você já se acostumou com aquela situação, que você já não sente o mesmo pela pessoa, mas continua naquele relacionamento porque é normal, você já se acostumou e pra você tá tudo bem continuar com aquilo. Ele tem um total de 392 páginas. É um livro hypado, super fofinho, que eu indico pra você ler. Agora, também vou falar de outro livro incrível de romance, que infelizmente ainda não foi lançado, mas será lançado em breve, que é esse daqui. Sonhos de Liberdade. É um romance de época, escrito por mim. Nesse livro, que se passa em 1814, nós temos a história de Mariana. Mariana é uma mulher negra que nasceu escrava, cresceu escrava, mas agora foi liberta e está sendo criada como uma protegida da família. Então a gente tem essa quebra do que ela foi durante toda a sua vida para o que ela está se transformando agora. A protagonista é brasileira, mas a história não se passa no Brasil. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a sinopse do meu livro, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês apertarem, que lá eu contei um pouquinho mais de detalhes e falei outras informações que eu não falei agora. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi essa resenha, meio spoiler, meio não sei o que. Vou ter que estudar mais esse rolê de fazer resenha, porque foi mais spoiler do que qualquer outra coisa. Então é isso, pessoal. Tchau!